Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos guiando, derramando sobre nós a tua graça, o teu poder, Senhor. Fica, Senhor, com o povo, cuida de cada um de nós, nos dê a tua direção, nos dê porção do teu Espírito, para que nós possamos andar, Senhor, não conforme queremos, mas conforme a tua vontade, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada um de nós. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje a nossa aula é com o presbítero César. Então vamos aprender um pouquinho com o presbítero César, aquilo que Deus colocou para o nosso coração. César, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Tá? Beth, Edgar, Nicolas, meu abraço aí também que está chegando com a gente. Tá joia? É contigo, queridão. Até mais. Obrigado, pastor. Bom dia a todos. Como eu não consigo saber na sala aí que participa todos quem são os membros e quem nos visitam, um abraço a todos. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Estamos transmitindo uma aula de Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. Espero que quem nos visita faça bom proveito desses breves momentos em que estamos reunidos. Muito bem. Hoje falaremos sobre dissolução. Quando eu recebi esse tema, no meu trabalho, eu atuo, dentre muitas coisas, com química, e dissolução também é um princípio químico, depois que, obviamente, nós não vamos tratar de química aqui hoje, e sim da palavra de Deus, né? Então, eu convido a todos que abram a palavra do Senhor no livro de Gálatas, Gálatas, capítulo 5. Faremos aqui a leitura do capítulo 5, dos versículos 16 ao versículo 24. Trataremos de vícios hoje. Peço que todos acompanhem, eu faço a leitura. Gálatas 5, de 16 a 24. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e concupiscências. Convido aos irmãos a uma breve oração. Meu Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio, ó Senhor Deus, de estarmos reunidos em Seu nome, num país, ó Senhor, onde há liberdade de culto. Obrigado, Senhor, pela leitura de Tua palavra. Conduz esse Teu servo, Senhor, a falar, ó Senhor, em Seu nome. E prepara os nossos corações para receber a semente de Sua palavra. Que essa semente encontre guarida, encontre terra fértil, germine e permita, ó Senhor, com que os teus servos e servas façam a devida meditação de Sua palavra, Senhor, e que essa meditação reflita em seus atos e em seu testemunho. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Existem vários elementos aqui, reunidos no que chamamos, do que o apóstolo Paulo chama de obras da carne, mas a nossa ênfase hoje será na questão de bebedices e glutonarias. Quero começar por esse assunto e depois nós vamos tentar andar por outros assuntos, talvez mais contemporâneos. Muito bem. É importante entendermos que quando a Bíblia foi escrita, existiu uma cultura e hábitos, podemos dizer, muito diferentes dos dias atuais.
os vícios e as virtudes são inerentes à vida humana, independente dos tempos ou das culturas. Contudo, alguns hábitos que eram relevantes ou recorrentes no passado, talvez não sejam nos dias de hoje. Contudo, bebedices e glutonarias são vícios que existem há muitos séculos e, obviamente, era algo importante na época da Bíblia. Bom, a primeira questão é que temos que entender que naquele período existia uma grande diferença entre pessoas muito ricas e muito pobres. Naquele período, o que chamamos hoje de classe média era algo muito restrito. A população em geral não tinha recursos financeiros e condições para participar de festas, para oferecer festas, muitas bebidas e muitas comidas. E isto era feito raramente na população em geral, em momentos de como é que eu posso dizer? Festividades. Um nascimento de uma criança, um evento de casamento. Contudo, a classe mais abastada, as pessoas mais ricas, sim, tinham as posses e as condições para a participação de festas e toda a parte negativa destes encontros com uma certa frequência. Por sinal, no período em que Paulo escreve essas cartas, a Judéia, né, o que chamamos hoje de Israel, estava sob domínio romano. E os romanos, a classe mais aristocrática, mais rica do Império Romano, era muito dada ao vinho e às bebidas, e, consequentemente, às festas também, né? Esses hábitos, portanto, de bebedices e glutonarias, o comer em excesso, era algo muito visível e presente naquela sociedade em que Paulo escreve suas cartas, e afirmam, era um hábito da classe rica, abastada. Festas que duravam dias e dias, regadas a muito vinho, pessoas embriagadas. Havia o hábito entre os romanos aristocráticos de se empanturrar de comida e colocar essa comida toda para fora, para que houvesse espaço para a ingestão de novos alimentos. Então, o regurgitar, o vomitar era uma coisa comum nas festas romanas, por mais nojento que isso pareça. Obviamente, bebedices e glutonaria são excessos. E o excesso vivido de forma recorrente e descontrolada é a plena tradução do que chamamos de vício. Os tempos passaram, né, os séculos passaram, esse hábito de festividade de excessos, ele existe em várias culturas e em várias épocas. Talvez no século XX tenha sido o século em que, e desde então, do início do século XX até os dias atuais, uma certa preocupação e uma preocupação crescente com a saúde e com o bem-estar do nosso corpo. Então, a partir de estudos científicos, foi possível demonstrar o dano que determinados alimentos fazem no nosso corpo, ou que muitas vezes o excesso de alguns alimentos fazem, né? A questão do alcoolismo é algo terrível e que existe em nossa sociedade até os dias atuais. O Brasil é o país com o maior número de alcoólatras na América do Sul. O país que mais consome bebida alcoólica é a Rússia, por hábitos culturais, inclusive, né? Existe toda uma história que, no momento oportuno, podemos contar a respeito da bebida na Rússia, que remonta lá dos czares do século XV. Mas isso não dá, hoje não teremos tempo para esse assunto. Muito bem. Com a questão de hábitos alimentares saudáveis e de uma vida saudável, e, ao mesmo tempo, com uma certa ótica social que torna o excesso de alimentação, a glutonaria, algo socialmente inaceitável, talvez a questão da glutonaria, do comer em excesso, seja algo menos restrito do que foi na época do texto de Gálatas, quando foi escrito esse texto, né? É claro que existem pessoas que comem mal, que comem em excesso, mas isso hoje é moralmente, é socialmente reprovável. Contudo, infelizmente, a questão do álcool e da bebida em eventos sociais ou de forma particular é algo socialmente aceito em nosso círculo, né, de amizades e no nosso Brasil. Tanto é que diversas propagandas em horário nobre na TV falam de cerveja
e fazem relação entre a bebida, o sucesso, a realização financeira e pessoal. E isso, portanto, passa uma mensagem indireta, subliminar, de que a bebida traz satisfação, que a bebida traz completude. E devido ao fato deste vício, vamos colocar assim, quando consumido em excesso, ser algo socialmente aceitável, talvez dos dois frutos da carne que tratamos agora, a bebida seja o mais danoso e o mais difícil de combatermos. Existem políticas públicas que já trataram de vícios no passado. Não falamos agora, mas o tabagismo, o cigarro, ainda é um problema na nossa sociedade, um vício, mas ações governamentais de combate às propagandas e à conscientização do mal do cigarro surtiram efeito desde os anos 90, né? Restrições de fumo em ambientes fechados, ambientes públicos, restaurantes, bares e tudo mais, e pesada taxação de impostos em cima dos cigarros e propagandas chocantes nos maços de cigarros, e basicamente o banimento da propaganda de cigarro na TV, né? Podemos lembrar aí as pessoas mais antigas que gostavam ou gostam de Fórmula 1, o quanto havia de propaganda de cigarro na Fórmula 1, né? No horário nobre. Para quem se lembra, os mais antigos aí do Marlboro e do cowboy, que tinha satisfação, que cavalgava sentido ao pôr do sol, e todo o prazer é satisfação, que era induzido aquele que assistia a propaganda a pensar a partir do consumo do cigarro. Talvez a política pública tenha tido êxito nesse vício, mas glutonaria, principalmente a bebida, talvez pela quantidade de impostos e pelo aceite da nossa sociedade ao consumo de bebidas, esse seja um vício terrível, terrível. A questão é, qual deve ser o limite entre o social e o aceitável e aquilo que é classificado como vício? Bom, a palavra de Deus nos coloca algum sentido nesse aspecto. Quando é dito domínio próprio, no final do versículo 23, falamos de domínio próprio. Muito bem. Uma estratégia clássica que é utilizada em encontros de alcoólicos anônimos é uma pergunta que é feita no espelho. Você é viciado? Se não, você consegue ficar semanas ou até meses sem consumir álcool? Porque se você não consegue, você já está dominado pelo vício e, portanto, é um viciado. Acaso, se você tem domínio próprio e consegue, portanto, ter uma vida normal, distante da bebida, do excesso de comida ou mesmo do cigarro, já que falei agora, você não é um viciado. Em muitos casos, em muitos momentos da nossa sociedade, o viciado ele é mal visto. É aquele que atrapalha, é aquele que é excluído. Mas nós temos que entender também que o viciado ele tem um aspecto de dependência. E essa dependência, muitas vezes, ela é fisiológica, ela é química. A satisfação que temos ao consumir, por exemplo, chocolate, que não é um vício, pode ser, né, se for excesso, mas, enfim, que é um alimento, é muito interessante, né? O chocolate, ele tem, em sua composição química, elementos que estimulam hormônios de prazer em nosso cérebro, a dopamina. O consumir cigarro também atua na mesma região do cérebro e a bebida também. Então, é muito difícil o tratamento, porque chega um momento em que o organismo se acostuma com esse composto químico e sente satisfação e prazer. É muito fácil criticarmos, por exemplo, quem fuma, quem bebe, e que, portanto, às vezes se torna dependente, porque na prática, para aquela pessoa, aquilo é bom, aquilo é prazeroso, aquilo traz satisfação. E por mais que esteja estampado num maço de cigarro, um pulmão todo preto, ou dentes estragados por causa do cigarro, a satisfação que a pessoa viciada naquele produto químico possui, ela é maior, às vezes,
do que todo o preconceito social ou do que toda aquela propaganda negativa, toda a força da propaganda negativa. O vício é algo terrível. Claro que existem tratamentos, terapias, recursos, mas talvez falando de vícios e obras da carne, obviamente, temos que clamar a Deus a sua misericórdia, pedir a Ele, mas da mesma forma em que somos tocados em oração a pedir perdão pelos nossos pecados, temos que reconhecer a nossa limitação, né? E entendermos as nossas, portanto, os nossos limites em, por si só, sozinhos, termos êxito no combate, no enfrentamento e na vitória sobre vícios. Muitas vezes temos que pedir ajuda. Contar com profissionais, contar com um ombro amigo, contar com oração e com a paciência daqueles que nos rodeiam. O vício do alcoolismo em nossa sociedade, como eu disse, é algo relativamente comum e que traz a dissolução, a desagregação de várias famílias. O alcoolismo é algo terrível e que destrói famílias. Ele não afeta só o viciado, ele destrói as pessoas que estão ao redor. A paciência, a persistência, acabam sendo virtudes vencidas, muitas vezes, diante do vício presente em nossa família. Nossas famílias, muitas vezes, né? Muito bem. Cristo, por meio das cartas de Paulo e por meio até dos evangelhos, ensina que é importante e devemos lutar para crucificar as obras da carne. Embora sejamos feitos de carne, somos, e assim ansiamos, somos habitação do Espírito. E à medida que o Espírito habita em nós, temos que lutar com o que somos, carne, e temos que lutar contra as obras da carne. É difícil? Com certeza. É uma luta diária? Sem dúvida. A rigor, somos todos viciados em pecado? Com certeza. No século VI, um papa resolveu classificar os piores pecados. Boa parte de sua classificação, chamada de 7 pecados capitais, é feito em cima desse breve texto que lemos aqui na Carta de Gálatas. Os 7 pecados capitais, eles não existem de forma explícita e classificada na Bíblia, mas os conceitos estão presentes em outras cartas, e principalmente essa carta aqui, que lemos esse fragmento, né, da Carta de Paulo aos Gálatas. Os pecados capitais, para quem não se lembram, é a gula, luxúria, a inveja, a preguiça, a ira, a soberba e a avareza. São princípios dos quais os católicos, desde o século VI, tentam combater, são obras da carne, com certeza, constam na mensagem que lemos há pouco, mas, enfim, como eu dizia, existem realidades de época e que, por vezes, não são tão aplicáveis às realidades do contemporâneo, do cotidiano. Vamos trazer um exemplo aqui de tentativa de interpretação alegórica da palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, seu capítulo 25, no versículo 4, é dito: não atarás a boca do boi quando debulha. É interessante lermos isso nos dias atuais, porque basicamente ninguém faz a debulha, a liberação de grãos da casca, né, de cereais, com boi. Isso é feito por máquinas hoje. Então, fica parecendo que isso é algo anacrônico, fora do contexto de nosso cotidiano. Mas, em 1 Coríntios 9, de 8 a 12, o apóstolo Paulo, ele resgata esta mensagem de Deuteronômio, um período em que o povo vivia no deserto, em condições sociais e econômicas completamente diferentes da nossa. Mas, à luz dessa mensagem, é dada a interpretação contemporânea e o principal, de sua essência, pois a essência da palavra não muda. Talvez os exemplos. 1 Coríntios 9, de 8 a 12. Eu faço a leitura, peço que todos acompanhem novamente. Porventura, falo isto como homem, ou não, o diz também a lei?
porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi de debulha quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo é que por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. E o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber parte do que lhe é devida. Muito bem. Em resumo, quando é dito não atarás a boca do boi de que debulha, estamos dizendo que o trabalhador é digno de sua paga. Em resumo, é isso. E Eclesiastes fala que tudo é vaidade, e um dos poucos privilégios que o Senhor Deus nos dá é desfrutar do fruto do trabalho, pois nisso não há vaidade, e sim a recompensa de um esforço. Falamos nesse momento de vícios, com ênfase em glutonarias e bebedices. Mas é importante notarmos que no nosso ambiente cotidiano, nos dias atuais, existe um tipo de vício que parece que tem passado imperceptível e que tem sido parte de nossas vidas, parte do nosso cotidiano. Isso se chama entretenimento. Entretenimento tem relação com descanso, com, não digo frivolidades, mas tem a ver com passar tempo com algo agradável. O entretenimento, ele passa a fazer parte da nossa sociedade com a invenção do rádio e depois da televisão, e nos últimos anos com as tecnologias de mídia social, que faz com que passemos cada vez mais tempo no entretenimento. Entreter, descansar. Não sei se os irmãos sabem, dizem que o mal do século se chama depressão, né? Embora a depressão não seja um vício, e sim a consequência, muitas vezes, de atos, consequências psicológicas, neurológicas, pode ser uma doença, mas também a depressão pode ser fruto de uma expectativa não atingida. Muito bem. Entretenimento. Existe mal em entretenimento? A rigor, não. Agora, a palavra que lemos hoje fala de domínio próprio e domínio da carne. E nesse momento, eu apresento a vocês algo que todo mundo possui. Celular. Celular hoje faz parte da nossa vida. Ele faz parte do nosso amanhecer e, para muitos, do repousar, do dormir. Muitos de nós não conseguem sequer dormir, perde o sono sem celular, sem o acesso à interação nas mídias sociais. Não vou criticar as mídias sociais, pois temos um amigo aqui, nosso amigo Ricardo, que atua como um profissional de mídias sociais. Obviamente, é uma ferramenta muito poderosa na propaganda. E o que discutimos hoje não é a ferramenta, e sim o excesso de uso dessa ferramenta. Portanto, digo, o celular, ele entrou como ferramenta de entretenimento, como ferramenta de interação social, ele entrou na nossa vida e no nosso cotidiano. E digo até, como no meu caso, de muitos outros, uma ferramenta de trabalho, pois a comunicação que demorava aí, algumas décadas atrás, que demorava dias, muitas vezes semanas, isso caiu para dias, para horas, e agora trabalhamos com a comunicação na escala de minutos e segundos, né? A interação entre as pessoas e a comunicação se tornou muito rápida. E à medida que interagimos e nos tornamos imersos na questão das mídias sociais, surgem os excessos. E essa é a questão que eu trago para o nosso cotidiano, obras da carne. Não sei se os irmãos e as irmãs têm ciência, mas existe a dependência de tecnologias e mídias sociais hoje é uma doença. É uma doença que tem em alguns países sido tratada de forma muito séria. Na Coreia do Sul existem mais de 300 mil adolescentes que fazem tratamento para se livrar do vício de videogames, não falei, mas também faz parte, e de excesso de uso de mídias sociais. Agora, os irmãos podem se perguntar, mas existe algum mal nisso? Como eu disse, a rigor não. A questão são, de novo, os excessos. Há poucos meses ocorreu um caso terrível no Japão. Um casal
um casal novo, né? A menina de 20 anos e o rapaz com 22 anos, ambos viciados em jogos e mídias sociais, vieram a ser felicitados com o nascimento de uma criança, e esses dois foram para lan houses participar de jogos em rede por 2 dias. E quando eles voltaram em casa, a criança estava morta de fome. Eles foram presos, julgados, né, pela justiça japonesa, e eles alegaram vício. E eles foram absolvidos da acusação de assassinato, mas eles foram internados em clínicas de reabilitação de dependentes em tecnologias e mídias sociais. Bom, quanto a nós, a grande pergunta é: será que sou um viciado em mídias sociais? Primeira pergunta, meu irmão e minha irmã, que vocês podem fazer para o espelho é: quanto tempo eu passo conectado? Quanto tempo eu consumo do meu dia conectado em WhatsApp, Facebook e outras mídias sociais? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: eu consigo acordar ou dormir sem o celular? Quando o celular não faz parte do meu cotidiano, isso me faz mal? São questões que temos que nos perguntar. Trago outro número importante. Para quem não conhece, eu trabalho em universidade, sou professor universitário, e, historicamente, o índice de alunos com depressão na universidade gira em torno de 3%. Mas, a partir de 2019, esse número tem crescido. E até antes da pandemia, né, 2018, 2019, um pouco antes da pandemia, a geração que chega nas universidades é uma geração de muitos depressivos, e esse número chega hoje a 30%. 30% dos universitários passam por processos depressivos. E numa tentativa de estudar a origem desse problema, alguns especialistas dizem que essa geração que chega aos 20, 21, 22 anos é uma geração que nasceu com as mídias sociais, ou com celulares mais antigos, ou com videogames, ou com uma interação em tecnologias por toda a sua história de vida. Qual que é o problema de um celular de forma excessiva na mão de uma criança? O problema é que uma criança está numa fase de desenvolvimento motor e psicológico e sociável também. Quando interagimos com uma criança por meio de um brinquedo simples, uma bola, ou um carrinho, ou uma boneca, a criança sente satisfação na interação, a criança expressa essa satisfação no sorriso, e essa expressão externa, ela é uma expressão também da ação da dopamina no córtex frontal. E à medida que termina a interação, aquele estímulo cerebral termina também. E a criança entende que existe um começo e um fim para a interação social. E a criança entende também que a interação social é algo bom. Mas o que é que faz o celular na mão de uma criança? São tantas interações visuais, cores, sons, que a criança se conecta e, se os pais deixarem, ficam 3, 4, 5 horas altamente estimuladas. Então, ocorre uma inundação de dopamina no cérebro. Isso já foi provado por ensaios de ressonância e tomografia durante a interação de crianças. E por mais chocante que isso possa parecer, a heroína e a cocaína, elas resultam em efeitos semelhantes no cérebro. São condições descontroladas de prazer e de satisfação. Em resumo, a criança que cresce com o celular na mão de forma descontrolada se torna uma criança sem limites e sem interação social. A grande dificuldade hoje dos adolescentes na universidade, e que daqui a pouco serão os profissionais da nossa sociedade, em primeiro lugar, é a dificuldade de interação social. Quando falamos de trabalhos em grupos, as pessoas entram quase que em desespero, pois não há interação social. E o pior, quem cresce imerso no vício, no excesso de redes sociais, tem dificuldades no desenvolvimento cognitivo e neurológico. Traduzindo, tem dificuldade em concentração e em tarefas complexas. Por que trago isso? Porque essa realidade ela deve chegar na nossa igreja, se já não chegou.
é muito complicado você trazer uma mensagem que exige atenção, como essa que estamos fazendo agora, que exige raciocínio, e não usa o PowerPoint, também numa tentativa de proporcionar com que todos os que ouvem estimulem e exerçam a capacidade de abstração, tudo isso para pessoas que nunca aprenderam a viver essa realidade. Teremos muita dificuldade nos próximos anos, dificuldades crescentes, de manter a atenção das pessoas num culto de 30 minutos. Por quê? Porque competimos com mídias sociais, com tecnologias que, para muitas pessoas, acabam sendo um vício e uma ferramenta que faz com que o raciocínio seja simples. Em resumo, as pessoas acabam ficando, vou usar uma palavra dura e forte, emburrecidas, porque o cérebro se acostuma com atividade simples, que é o estímulo, e não o raciocínio. O estímulo é algo de fora para dentro e que proporciona prazer. O raciocínio consome muita energia e dá muito trabalho. O raciocínio, ele feito com frequência, ele proporciona a ramificação de neurônios do cérebro. E isso consome muita energia e dá dores de cabeça, às vezes, e é uma atividade cansativa. O entretenimento é bom, o que dá prazer é bom, mas nem sempre o que dá prazer é bom, é salutar para o longo prazo. Digo aos irmãos que tratamos nesse momento de vícios, de obras da carne. Falamos até aqui bastante sobre bebedices e glutonarias, mas eu digo aos irmãos que um vício do contemporâneo, porque na época de Gálatas não existiam tecnologias de mídias sociais, mas hoje existe. E o princípio por trás de tudo isso é o mesmo, é o uso excessivo e o vício inerente. Não há mal, como eu disse, no uso de tecnologias e mídias sociais, pois vieram para ficar, é uma realidade, somos uma sociedade super conectada. A grande questão trazida aqui é o vício, é a dependência de muitos, é a necessidade de uma foto, de um selfie, de uma exposição constante da sua vida particular e de uma necessidade insaciável de admiração e de likes, e de pessoas que o sigam. Isso também é vício, pois isso se chama vaidade. A vaidade, ela transitou por nossa sociedade por muitos séculos, e hoje a vaidade habita nas mídias sociais, na superexposição de muitas pessoas, e na necessidade constante de admiração. Falamos há pouco de depressão, e um dos números que temos, pelo menos no meu ambiente de trabalho, dois dos principais fatores que desencadeiam a depressão em jovens e adolescentes que chegam no ambiente universitário é a dificuldade de interação social e, talvez fruto dessa dificuldade, uma dificuldade também, uma limitação ou uma falta de admiração do próximo. Os adolescentes que chegam na universidade hoje, super conectados nas tecnologias e mídias sociais, elas querem atenção, elas querem ser valorizadas e elas têm muita dificuldade na interação social. E essa questão da valorização, da autoestima, infelizmente, ela vem do período de criança, pois falamos muito, até esse momento, né, de adolescentes e jovens, mas também esses futuros adultos são frutos de uma criação de seus pais. E hoje em dia, existem inúmeros pais que criam os filhos no celular. E para que não sejam incomodados, dão um celular para a criança. O pai não dá atenção para a criança. E a criança acaba sendo entretida para não dar trabalho aos pais. Então, a criança, ela acaba crescendo num contexto de individualização e falta de amor. Pois se o pai e a mãe trabalham, e o pouco tempo que resta, os pais preferem o entretenimento das tecnologias e mídias sociais e não a devida atenção para a criança se sente menosprezada. Ela não se sente valorizada. E, infelizmente, essa falta de valorização ela é incorporada na sua personalidade, muitas vezes, e esse é tido como um dos grandes problemas que resultam na depressão. E nesses 30% de jovens depressivos,
em nossa sociedade. Esse número não é só do meu ambiente de trabalho, esse é um número de uma pesquisa feita no Brasil todo. Muitos dizem que a depressão deve ser o mal do século, um mal complexo de várias origens. Uma das origens é o excesso de interação, repito, excesso, não o uso, de tecnologias de mídias sociais. Algo que nos afasta da realidade muitas vezes, e de uma realidade que, quando buscamos, não temos habilidade. Muitos jovens hoje, no nosso ambiente de trabalho, na universidade, não têm a habilidade de conversar, olhando no olho, na face. Existem muitas rodas de conversa em que as pessoas, pasmem, conversam por aplicativos. Uma pessoa a 1 metro de distância conversa com a outra por aplicativos como WhatsApp, por exemplo. E não conseguem olhar no olho e estabelecer um diálogo de uma forma em que os humanos fazem por milhares de anos. Excesso. Isso é um problema. Entretenimento é bom, mas cada vez mais o aprendizado, o raciocínio e o entendimento, a reflexão e a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas, ela concorre, ela compete com o entretenimento e com o uso excessivo das mídias sociais. Não gosto muito de me julgar ou de me envolver com a vida alheia dos irmãos dentro da igreja, mas costumo sentar nos últimos bancos. E, querendo ou não, notamos, em muitos momentos dos cultos, o celular que possui a Bíblia que é o centro da palavra. Esse celular muitas vezes serve durante a mensagem do pastor, durante o momento do louvor, durante a reflexão da palavra de Deus, para interação nas mídias sociais, para navegação em sites de compra. É muito comum vermos os irmãos dentro da igreja, durante o culto, durante o momento solene em que a palavra é explicitada, se distraindo com mídias e tecnologias sociais. Essa é uma realidade. E às vezes a pessoa o faz por hábito, e o hábito excessivo é onde chegamos, o vício. Portanto, não havendo policiamento, certamente, no futuro, será muito complicado o evangelismo e haverá aquilo que talvez seja profetizado nos últimos livros da Bíblia, o esfriamento da fé. Talvez esse esfriamento venha de forma sutil. E quando a sutileza faz parte da cultura, o vício se torna algo aceitável. E esse talvez seja o grande problema e o grande desafio da igreja no século XXI. É o vício de tecnologias e mídias sociais se tornar algo aceitável em nossa sociedade. E aí teremos grande problema da fé e da renovação dos irmãos que chegam na igreja e da própria existência da igreja. Pois a igreja não é um local de entretenimento. A igreja é um local de culto, é um local de louvor, é um local de aprendizado e de reflexão. Mas se as pessoas crescem e aprendem apenas a viver na base do entretenimento, são poucos os que terão paciência e dedicação nos elementos que exercemos e que cultuamos nas igrejas. A igreja, o dia que a igreja se tornar um ambiente de puro entretenimento, talvez a denominação mude para clube e não para igreja. É claro que existe interação social nas igrejas. Nos encontramos antes e após os cultos, e existem encontros específicos para isso, festividades e tudo mais, porque somos seres sociais. Mas o que eu trato nesse dia com os irmãos e com as irmãs é o vício. E a reflexão que eu trago a todos: analise no espelho e faça uma autorreflexão. Eu dependo demais do celular? Eu preciso estar o dia inteiro conectado nas mídias e redes sociais? Bom, para alguns isso é trabalho, mas para outros é um excesso de entretenimento. Se trabalho 40, 50, às vezes 60 horas por semana, e se durmo cerca de 30, 40 horas também por semana, entre o trabalho e o descanso que eu digo é o sono, sobra pouco tempo. E se fazemos desse tempo puro entretenimento, qual será o nosso tempo para o exercício do amor ao próximo e para o conhecimento de Deus? Reflexões, meus irmãos e irmãs, reflexões. O excesso de entretenimento, a imersão excessiva nas tecnologias de mídias sociais, repito, Facebook, WhatsApp,
e outras formas de interação social virtual são uma doença. Uma doença em que, em muitos países, já é algo entendido como doença e combatido. Em nosso Brasil, ainda não. Mas é algo que pode ser remetido a vícios. E a nossa mensagem de hoje, baseada aí em Gálatas 5, fala, em resumo, de vícios, de obras da carne e de obras do Espírito. Se você, meu irmão e minha irmã, é uma pessoa dependente das redes sociais, faça uma análise. Ore a Deus, busque ajuda, porque isso pode ser enquadrado como obras da carne e como algo danoso para você e para a sua família. Um casamento sobrevive da interação entre os casais, entre o casal, né, entre marido e mulher. E uma família que também tenha filhos necessita de interação física. Somos seres físicos. À medida que toda a família está imersa nas redes sociais e tecnologias sociais, de mídias sociais, não existe interação. O amor não é cultivado. A distância é cultivada. O individualismo, a frieza, e isso são elementos completamente distantes das obras do Espírito, que acabamos de ler. E isto é uma exacerbação, isso é um cultivo das obras da carne. Eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que tenhamos atingido algum objetivo na aula de hoje, no ensino de hoje, e eu espero que haja uma reflexão desses que nos ouvem, que nos assistem, né, da comunidade em que fazemos parte. E temos que encarar uma ferramenta muito útil, muito importante em nossos dias, como algo que, se usado de forma excessiva, pode fazer mal, e é classificado hoje como uma doença, um vício. Convido os irmãos para uma oração de encerramento, e em breve passo a palavra para o nosso pastor. Oremos. Senhor Deus, obrigado, meu Senhor, por deixar em suas santas e divinas escrituras, Senhor Deus, a sua vontade, o seu desejo, ó Pai, os princípios que devem nortear a humanidade. Os tempos passam, Senhor Deus, os séculos e as culturas mudam, mas o princípio da palavra de Deus, ele persiste, Senhor, e ele é eterno, pois aquele que definiu os princípios é eterno. Deus amado, o vício é algo terrível e inerente à carne, e que nos persegue, Senhor Deus, desde o princípio do homem na terra, e certamente nos perseguirá até o último dia. Senhor Deus, dai-nos olhos e ouvidos para enxergar e ver os vícios que nos cercam, os vícios, às vezes, que estão ao nosso redor, e que, às vezes, estão presos e inerentes em nossos hábitos cotidianos. Senhor Deus, no passado, bebedices e glutonarias eram vícios evidentes, ó Senhor Deus, e ainda hoje o são, ó Pai. Contudo, novos vícios surgem, Senhor. Que não sejamos dependentes, que não sejamos viciados, ó Deus, na exposição própria, na interação em mídias e redes sociais, Senhor. Que façamos o bom uso dessa ferramenta, que façamos, ó Senhor Deus, o necessário em nosso ambiente de trabalho, pois muito de nós depende dessas ferramentas, mas que não venhamos a perder, Senhor Deus, de vista nunca, de que somos seres de carne e osso, e temos que interagir com o próximo, amar ao próximo, dialogar, Senhor Deus, brincar, Senhor Deus. Sim, Senhor, também nos dá o privilégio dos frutos do trabalho e o descanso, mas que o trabalho e o descanso e o entretenimento em nossas vidas seja algo equilibrado, seja algo como fruto do Espírito, Senhor, que não venhamos a perder o domínio próprio e que tenhamos, ó Senhor Deus, em Cristo Jesus, o privilégio do desfrute equilibrado, Senhor Deus, dessas bênçãos. Trata de nossos corações, fala aos nossos corações, Senhor, e nos revela, ó Pai, até que ponto, Senhor Deus, temos sido viciados, ó Senhor, em entretenimento, Senhor Deus, em distrações, ó Pai, que sim, fazem parte de nossa vida, mas que de forma excessiva nos distanciam de Ti e do próximo. Senhor Deus, fala conosco nesse dia, ó Pai, e nos conduza a uma profunda reflexão, para que sejamos dia após dia, Senhor Deus, reflexos do Deus Altíssimo, de Cristo Jesus. Pegue em nossas mãos, Senhor Deus, e conduza-nos, ó meu Pai, com paciência e com longanimidade, aos verdes pastos de sua morada. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Fernando, pastor Wagner. Ô César, só reforçando, o Rick é nosso especialista aí, né? Trabalha com essa área para grandes empresas, e o Rick mandou para a gente que o brasileiro passa em média 5 horas por dia nas redes sociais. Nós somos o segundo país que gasta mais tempo nas mídias sociais, ficando à frente apenas a Indonésia com 5 horas e 20 minutos. Né? Olha que dado interessante que o Rick está nos mandando. Ótimo. O nosso irmão é especialista, né, pastor? Um profissional que atua, né, em mídias e redes sociais. Talvez seja a pessoa mais entendida do assunto para tratar dessa questão em outras oportunidades na nossa igreja, né? Espero que o irmão também se coloque à disposição, pois o fato é que o uso excessivo dessa tecnologia é um problema hoje, né? É isso. E sem contar, né, César, só abrindo um pouquinho aqui para a igreja, quando a gente começou todo esse processo de Facebook, né, e agora a gente está indo para o YouTube também com os nossos vídeos, colocando lá, toda essa parte de assessoria, né, a gente como leigo, a gente vê 30 e poucas pessoas e a gente acha que são só 30 e poucas pessoas que estão assistindo. Né, e a gente faz a leitura dessa forma, e o Rick, que é especialista, e o René, né, também, os dois que são dessa área, quando começaram a nos mostrar a intensidade, aonde a gente estava chegando, a leitura, de como é feita, tudo isso nos assustou, né? Porque muitas das vezes nós estamos falando aqui 1 hora, mas esse vídeo vai ser assistido quase 3.000 minutos. Né? É isso que eu digo, pastor, o lado bom, né, das tecnologias e mídias sociais. Não é possível competir em termos de abrangência de um culto presencial no templo, né, com uma mensagem transmitida por exemplo, por YouTube, né, pelo Facebook. A abrangência, a disseminação da informação é muito grande. Então, eu digo, é uma ferramenta que veio para ficar. Mas eu digo que por questões de hábito e de excessos, isso pode se tornar uma doença. Né? E não é só Instagram, não é só Facebook, tá? A gente quer maratonar essa nova série que saiu agora, Netflix, né? A gente começou a se tornar escravos de um monte de coisa, cara. De um monte de coisa que tem tirado do tempo que a gente tinha com a família, o tempo da gente se relacionar, o tempo da gente conviver em sociedade, né? Aquela coisa gostosa da gente conversar. Não estou criticando, só vou usar como exemplo porque veio à mente, né? Antigamente tinha aquela coisa da paquera, né? A gente paquerando. Hoje eu vejo os nossos filhos, são grupos de relacionamento. Né? Estava conversando com um parente meu esses dias, ele estava falando, não, eu conheci a moça num grupo de relacionamento cristão. Né? Eu falei, legal, mas como que é isso? Daí ele começou a falar, não, a gente conversa toda semana. Tá, mas você já viu ela? Não. Né? Mas nós estamos namorando. Né? Sabe? São as novas tecnologias que a gente está vivenciando hoje. Aquela coisa do contato físico, aquela coisa do relacionamento, né? Da comunhão. Quando o salmista diz, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, a gente está perdendo. A gente está perdendo quando o autor de Hebreus diz, não deixe de congregar como é costume de alguns. Sim. Né? A gente está desvalorizando, não, vou ficar em casa, eu assisto o culto sentado lá, deitado no sofá. E aí a questão, pastor, será que assiste mesmo? Porque é muito difícil competir se uma pessoa... Vejam, gente, o público que nos assiste, o pastor estudou e ele teve um treinamento, ele aprendeu a se dirigir ao público, a ter o conteúdo necessário. Os seres humanos, eles aprendem desde criança e são treinados para exercer algumas coisas. Se a pessoa não aprende de criança a ter paciência, a ter concentração, a pessoa não consegue ouvir alguém falando por 30 minutos, porque ela não aprendeu. Então, ao mesmo tempo que as mídias e redes sociais disseminam uma informação de forma instantânea,
numa velocidade para um público que não dá para se comparar em termos numéricos com a igreja presencial, nem todos têm a concentração de conseguir ouvir uma mensagem do início ao fim, sem pegar no celular ou sem abrir uma tela, compartilhar uma tela no próprio computador para assistir alguma coisa ao mesmo tempo. E quando você faz essas duas coisas ao mesmo tempo, você não faz nada direito e não presta atenção em nada. Então eu digo que, na minha opinião, pastor, porque a gente vê isso na universidade, a grande dificuldade dos próximos anos, na minha opinião, no evangelismo e na compreensão da palavra de Deus, assim como tem sido no conhecimento científico, é a concentração. As pessoas têm cada vez mais dificuldade de se concentrar em assuntos que exigem raciocínio. Infelizmente. Eu acho que vai mais longe ainda também, né, César? Aquele senso de pertencimento, de você pertencer àquele local, já não se tem mais. Não. Né? Nós somos a segunda igreja. Tá? O que significa fazer parte da segunda igreja, da história dessa igreja, fazer parte desse público? Né? Já não se tem mais. Antigamente a gente tinha aquela coisa, né, que eu faço parte da segunda igreja, eu vou morrer na segunda igreja. Né? Hoje você vê essa migração, né? O cara está na segunda, depois está na primeira, está na terceira, daí já vai para a igreja neopentecostal, daí já vai para não sei onde, né? Essa coisa do pertencer, do fazer parte, da comunhão, né? A gente está perdendo, e a igreja, a gente não está percebendo. Sim, tá? Eu gosto da palavra sutil, são sutilezas que acontecem, né? São Sim. fatos que ocorrem, são hábitos que se tornam do cotidiano e que acontecem debaixo do nosso nariz. A gente se acostuma com isso, e esse talvez seja o grande problema. Nós somos da geração que foi educada pela Xuxa. Onde a mãe ligava a televisão, estava passando a Xuxa. Os nossos filhos são a geração que estão sendo educados pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pela TikTok. Essas coisas erradas, cara. E a gente não está percebendo isso. Né? Me preocupa e acho muito. Que talvez a questão, pastor, que tem que ser trazido no sentido de reflexão são as consequências dessas escolhas Sim. que a gente faz, né? Um celular Sim. que fica na mão de uma criança por 5, 6 horas tem consequência. Você pode deixar de ter uma criança te incomodando, mas aquilo vai fazer mal para a criança no futuro. Então, um cristão tem que estar ciente das consequências dos seus atos. Ó, vou te dar um exemplo daqui de casa. A Laurinha está tendo aula online. Né? E a Laurinha passa aí 4, 5 horas na frente de um tablet, de um computador, tendo as aulas online. Tá? Semana passada nós precisamos ir no oftalmo, porque ela estava reclamando da visão. E daí o oftalmo disse assim, olha, com certeza o seu grau aumentou por causa do tempo que você está passando de frente com o computador. Você precisa de uma lente especial, toda aquela burocracia, um monte de coisa, né? Um monte de coisa por causa disso. Olha aí, na minha casa eu estou mostrando as consequências disso. É uma consequência física, né? Um dano físico Sim. já, né? Sim, uma consequência física, tá? Uma consequência que está afetando ela e que muitas vezes a gente não está percebendo isso. Tá? Exatamente. E isso é interessante, porque a gente, como adulto, a gente é que conduz os nossos filhos. Sim. E como tem sido feita essa condução? Tá? Como que eu estou conduzindo a minha casa, a minha família? Tá? Muitas das vezes eu, como adulto, estou expondo o meu filho a um mundo, né, que depois eu não vou conseguir trazer de volta. E digo mais, pastor, nesse sentido, né, esse assunto é longo. Novamente, Sim. O Ricardo, eu acho que é uma pessoa muito capacitada para trazer mais informações e a gente tratar um pouco mais desse assunto na igreja. Mas eu tive fazendo uma pesquisa, né, as mídias e redes sociais, elas foram pensadas para tomar o maior tempo possível da sua vida. Sim. Houve toda uma engenharia, uma arquitetura, e tem sido, né, no sentido de propaganda. Porque se essas tecnologias conseguem tomar sua atenção por 4, 5 horas, você insere ali várias propagandas que vão fazer parte do seu cotidiano. Mas o mais interessante é que existe um polo, né, de criação, de tecnologias, da informática e de redes sociais nos Estados Unidos, né?
é a Califórnia, o Vale do Silício. Mas o mais interessante é que, basicamente, todos os executivos que trabalham ali, que têm filhos, colocam esses filhos em escolas que não têm computador. Existem relatos de centenas de profissionais, de executivos, que entregam celular e computador para a criança quando ela tem 14 anos só. Então, quem gera esse conteúdo e vende para nós, que somos os consumidores, eles não permitem com que essa tecnologia chegue nos seus próprios filhos, porque eles têm noção dos danos que as crianças podem ter no longo prazo. Eles são matriculados em escolas lá na Califórnia, no Vale do Silício, do estilo Waldorf, que é uma escola alemã, que envolve interação, muita participação com elementos simples. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê e sermos críticos, porque nem sempre tudo que nos é colocado de forma acessível é bom. Sim. César, nós vamos ficar conversando a manhã inteira aqui, porque o assunto Daqui a pouco gostoso. Cai a conexão. e vai indo, tá? Mas foi muito boa a aula, nos abriu bem a mente para essa situação, tá?